tudo bem? Hoje a gente volta a falar um pouquinho sobre química orgânica, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma propriedade muito importante dos compostos nitrogenados, que é o seu caráter básico, tá? Essencialmente, a grande maioria dos compostos nitrogenados apresentam caráter alcalino, apresentam caráter básico, tá? Quando em soluções, vão fornecer pHs acima de 7, tá? Isso em temperatura ambiente me dá um meio alcalino. Qualquer pH acima de 7 a 25 graus corresponde a um meio básico, tá? E os compostos nitrogenados, em geral, apresentam caráter básico. Agora, de todos os compostos nitrogenados, os que apresentam maior caráter básico são as aminas, tá? Então, quando se fala em bases orgânicas, as atenções elas acabam sendo direcionadas para as aminas. Isso não quer dizer que uma amida, que um outro composto nitrogenado não possa apresentar caráter básico. Pode, mas as bases mais acentuadas, aquelas que apresentam maior caráter básico, correspondem à função amina. Nessa aula a gente vai entender um pouco disso e vai entender o porquê que as amidas, que as nitrilas, apresentam um caráter básico muito menos acentuado quando comparado a uma amina, tá? Bem, além disso, eu preciso entender sobre que aspecto, sobre que teoria ácido-base a amina ela se classifica. Quando se fala em conceitos ácido-base, teorias ácido-base, existem três teorias vigentes. A teoria de Arrhenius, que vai dizer que o ácido são os compostos que em água ionizam e liberam íons H+, e as bases são os compostos iônicos que em água dissociam e liberam íons OH-, como único ânion nesse caso, e no caso do ácido, o H+ como único cátion. Então essa é a teoria de Arrhenius. Existe uma segunda teoria, que é a teoria de Bronsted-Lowry, que vai dar aquela ideia da doação ou recepção do próton. Ou seja, na teoria de Bronsted-Lowry, os ácidos são espécies doadoras de próton, enquanto que as bases são espécies receptoras do próton. E o próton, nesse contexto, é o íon H+. Inclusive, utilizamos a teoria de Bronsted-Lowry para definir os ácidos carboxílicos, para definir os fenóis, para definir alguns álcools como tendo propriedade eletônica, também conhecida como teoria, que vai me dizer o seguinte, que vai me dizer que os ácidos são espécies que conseguem receber elétrons, enquanto que as bases são espécies doadoras de elétrons. Então é justamente essa teoria aqui, ó, que a gente vai utilizar para definir os compostos nitrogenados, em particular as aminas, como apresentando aí caráter básico. Repara que o nitrogênio de uma amida, de uma amida também, mas aqui eu quero destacar a amina, tá? O nitrogênio de uma amina, ele tem esse parzinho aqui, ó, que é o chamado par não ligante. É um par que não é utilizado para formar ligação química e que está ali disponível para ser doado no momento em que for conveniente. Ou seja, os compostos nitrogenados em geral, sobretudo as aminas, elas apresentam um par eletrônico que está ali, ó, disponível para a doação. Porque é um par que sobrou, que não foi utilizado para formar ligação química e que, num determinado momento, se uma espécie química que precisa de elétrons se aproxima disso, então esse par eletrônico pode ser doado. As aminas e muitos dos compostos nitrogenados, eles apresentam um potencial em doar elétrons, no caso, doar aquele par eletrônico livre ali, e por isso que se justifica o caráter básico dos compostos nitrogenados, devido a essa capacidade
do nitrogênio, né, desse par eletrônico livre do nitrogênio, de ser doado, tá certo? Eu não vou perceber isso nos compostos oxigenados, porque embora o oxigênio também tenha par de elétron livre, mas o oxigênio ele é muito mais eletronegativo, a ponto que ele impede a doação do par eletrônico pelo efeito de atração do elétron. Ele puxa esse elétron devido à alta eletronegatividade do oxigênio, e isso acaba tornando os compostos oxigenados menos eficientes na doação do par eletrônico. O nitrogênio ele é um pouco menos eletronegativo e, consequentemente, ele acaba tendo uma facilidade maior em doar esse par livre, esse par de elétron livre, tá? Pois bem, então o que justifica o caráter básico dos compostos nitrogenados é a presença desse par de elétrons aqui no nitrogênio, tá? O único composto nitrogenado que me vem à mente agora que não tem esse par de elétron livre são os nitrocompostos. São aqueles que apresentam esse grupamento aqui, ó, o grupo nitro. Esses compostos aí, ele não tem aquele par de elétron livre, não. Aquele par de elétron livre está sendo utilizado para formar ligação dativa aí com o oxigênio, tá? Então, os nitrocompostos, a presença desse grupo nitro, como não existe o par de elétron livre, como o par de elétron livre aqui em cima do nitrogênio, do grupo nitro, ele não existe, então eu não vou observar caráter alcalino na função nitrocomposto, tá? Nos demais, aparece esse par de elétron livre, então existe uma potencialidade na doação desse par eletrônico, então um certo caráter básico. Agora, de todas as funções nitrogenadas, aquela que apresenta o caráter mais acentuadamente básico é a amina. Consequentemente, eu vou perceber que na amina, esse par eletrônico aqui, ó, ele é doado com mais facilidade. Então, dizer que uma função nitrogenada é mais básica ou menos básica consiste basicamente em afirmar que uma função nitrogenada ela doa com mais facilidade ou com menos facilidade aquele par de elétron livre, tá? No caso dos compostos que corresponde à função amina, eles são mais básicos porque o par eletrônico é doado com mais facilidade, tá bom? Bem, visto isso, a gente precisa entender que existe uma hierarquia quando se fala em ordem de basicidade, e aqui eu estou me direcionando especificamente às aminas. Por quê? Porque eu sei que o maior caráter básico consiste a essa função nitrogenada, tá? Então existe uma ordem de hierarquia. As aminas secundárias, elas sempre serão mais básicas que as aminas primárias, que por sua vez sempre serão mais básicas que as aminas terciárias. Bem, vamos primeiro entender o que é uma amina primária, o que é uma amina secundária e o que é uma amina terciária e como se dá essa diferença aí na ordem de basicidade. Então olha para cá, ó. Essa amina aqui, ó, ela é classificada como uma amina primária. Por que ela é classificada como uma amina primária? Porque o átomo de nitrogênio, o que eu circulei, ele só está ligado a um carbono. A amina primária é a amina em que o nitrogênio só se liga a um carbono. Essa amina aqui vizinha, ó, ela é secundária, porque o nitrogênio agora ele se liga a 2 carbonos. E essa amina aqui embaixo ela seria uma amina terciária, porque o nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Então a amina primária é aquela amina em que o nitrogênio só se liga a um carbono. A amina secundária é a amina em que o nitrogênio se liga a 2 carbonos. A amina terciária é aquela em que o nitrogênio se liga a 3 carbonos. E isso aqui é amônia, não é amina, tá? Porque aí nesse caso só tem o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Isso aí seria a amônia. Então o que é que acontece? Visto e entendido o que é uma amina primária, o que é uma amina secundária e o que é uma amina terciária, vamos tentar agora entender o porquê que existe uma ordem de força básica entre elas, tá? Sempre tendo em mente
que a força básica está relacionada a isso aqui, ó. A capacidade que o nitrogênio vai ter de doar esse par eletrônico. Quanto mais facilmente o nitrogênio doa esse par, mais básica vai ser a amina. Então, olha o que acontece aqui, ó. Esse carbono aqui do lado, nós já sabemos que o carbono ele é um elemento de baixa eletronegatividade. Ou seja, ele é um elemento que naturalmente ele perde elétrons com mais facilidade. Por quê? Porque existe uma penca de elementos que são mais eletronegativos que o carbono, que conseguem tirar elétrons do carbono. E o nitrogênio é um deles. O nitrogênio ele é um elemento mais eletronegativo em relação ao carbono, então ele consegue tirar elétrons do carbono. Então o que é que a gente vai observar aqui, ó? A gente vai observar que esse carbono aqui, ó, ele vai provocar um efeito. Esse carbono, um efeito de adicionar elétrons. Como assim, professor? Esse carbono aqui, esse grupo CH3, ele vai fornecer elétrons para o nitrogênio lá no meio. Se esse nitrogênio recebe elétrons, ele acaba doando esse par eletrônico aqui em cima, ó, com mais facilidade. Você pode pensar por duas lógicas. A primeira lógica é a lógica da repulsão. Se o nitrogênio está recebendo elétrons do grupo CH3, vai existir uma repulsão mais intensa sobre esse par de elétron livre, o que facilita a sua saída, a sua retirada. E eu posso pensar num efeito de compensação. Se o nitrogênio perde esse par eletrônico aqui em cima, ele vai precisar de mais elétrons para poder recompor a perda desse par eletrônico. E quem recompõe essa perda é o grupo CH3. Esse grupamento aqui, ó, que está fornecendo elétrons lá para o nitrogênio. A gente chama isso aí de efeito indutivo positivo. É um efeito adicionador de elétrons. O grupo CH3 adiciona elétrons no nitrogênio e isso facilita a doação desse par de elétron livre aqui em cima. Se você compara uma amina primária, essa amina aqui é primária. Se você compara uma amina primária com uma amina secundária, fica fácil de entender por que a amina secundária é mais básica. Na amina secundária, eu vou ter 2 carbonos fornecendo elétrons. Se eu tenho mais carbonos fornecendo elétrons, eu, de certo modo, facilito a doação desse par eletrônico aqui em cima. Eu vou ter um efeito indutivo positivo maior, porque eu tenho mais grupos carbônicos provocando o efeito indutivo positivo, doando elétrons para o nitrogênio, e isso facilita a saída do par eletrônico. Então, olhando por essa lógica, fica fácil entender por que uma amina secundária ela é mais básica que uma amina primária. Porque no caso da amina secundária, eu tenho mais carbonos fornecendo elétrons, o que ajuda na saída desse par eletrônico, tá bom? Agora, esse mesmo pensamento me faz entrar em parafuso quando eu olho para a amina terciária. Por quê? Porque a amina terciária, ela tem aqui, ó, 3 carbonos fornecendo elétrons. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho 3 carbonos fornecendo elétrons, ó. 1, 2, 3. Se eu tenho mais carbonos fornecendo elétrons, se eu tenho um efeito indutivo positivo mais agudo, esse par eletrônico aqui em cima, ó, ele deveria ser o que sai, o que é doado com mais facilidade, pensando nessa lógica, tá? E esse pensamento não está errado não, ele está correto. Só que existe uma coisa aí acontecendo em paralelo que, ao invés de ajudar, atrapalha. Ora, de fato, quem pensou assim, se eu tenho mais CH3, eu tenho mais efeito indutivo positivo, né? Porque eu vou ter mais fornecimento de elétrons, e isso facilitaria a saída do par eletrônico,
Quem pensou desse jeito não pensou errado, não. Pensou da forma correta. Só que tem um segundo fator aí que dificulta o processo. Se eu tenho mais grupos CH3 em volta do nitrogênio, esse excesso de grupos CH3 acaba criando uma barreira em volta do par eletrônico. Opa! Uma barreira aqui, ó, em volta do par eletrônico, e é justamente essa barreira que dificulta a passagem do par eletrônico. Em outras palavras, se eu tenho mais grupos carbônicos em volta do nitrogênio, do ponto de vista do efeito indutivo, isso facilitaria a saída do par eletrônico. Mas o excesso de carbonos em volta do nitrogênio cria uma barreira, e essa barreira dificulta a passagem do par eletrônico. A gente chama isso, anotem por favor, se eu falar rápido você dá pausa, retorna um pouquinho o vídeo para poder anotar. O nome disso se chama impedimento estérico. Impedimento estérico. O excesso de carbonos acaba atrapalhando mais do que ajudando. Ajuda no sentido de provocar um efeito indutivo maior, fornece mais elétrons para o nitrogênio, o que facilita o escape desse par eletrônico aqui em cima, mas acaba dificultando porque esse excesso cria uma barreira em volta do par eletrônico, e essa barreira dificulta a passagem e, consequentemente, a doação daquele par de elétron livre lá em cima. E é justamente por essa razão que a amina terciária é a menos básica. Ela perde inclusive para a amina primária. Em outras palavras, é mais importante que o par eletrônico esteja livre para ser doado que tenha muitos carbonos fornecendo elétrons, tá? No caso da amina secundária, ó, os dois carbonos ligados ao nitrogênio contribuem bastante com o efeito indutivo, mas não impedem a amina, né, não criam uma barreira a ponto de dificultar a doação do par eletrônico. Então isso justifica porque a amina secundária é a mais básica. Depois vem a primária e por último a terciária, e o que dificulta a doação do par eletrônico na amina terciária é justamente o impedimento estérico. O excesso de grupos carbônicos em volta do nitrogênio torna o par eletrônico impedido, né, de ser doado, de ser fornecido, e isso diminui a força básica, tá? Eu posso pensar nisso, ó, fazendo a seguinte extrapolação. Deixa eu ver se eu pego um slidezinho. Não tem, gente. Eu queria um slide mais vago para poder desenhar. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui embaixo. Eu vou desenhar, vou tentar desenhar aqui duas aminas terciárias, tá? Deixa eu botar esse rapaz bonito pro lado de cá. Pronto, aqui, ó. Vamos desenhar uma amina terciária aqui, ó. Vou desenhar bem simples, tá? Assim, não vou colocar nem os hidrogênios, vou colocar somente os carbonos, tá? Então aqui eu teria uma amina terciária com 3 grupos metil em volta. Esse um carbono só representaria um grupo metil. E aqui eu vou representar uma outra amina terciária, ó. Só que agora eu tenho grupos etil ligados a ela. Duas aminas terciárias, só que uma repleta de grupos metil, grupos de um carbono só, e outra repleta de grupos etil, de 2 carbonos, tá? Eu sei que o desenho não ficou legal, mas vamos ver se dá para entender. O que acontece? As duas aminas, elas são impedidas, porque tem muito nitrogênio, tem muito carbono ligado ali em volta do nitrogênio. Mas essa amina aqui, ó, ela tem grupos maiores ligados ao nitrogênio, os grupos etil. Se eles são maiores, eles são mais volumosos, então eles provocam um impedimento estérico maior. Consequentemente, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber que essa amina aqui, ó,
Embora as duas sejam terciárias, mas essa amina que eu destaquei, ela é mais básica. Ela vai ter um impedimento estérico menor, porque os grupos ligados ao nitrogênio são menos volumosos, provocam um impedimento estérico menos agudo, então o par eletrônico é doado com mais facilidade, tá bom? Então, a dimensão dos grupos ligados ao nitrogênio contribuem também no caráter básico, tá? Deixa eu botar agora o rapaz bonito pro lado de cá. Pronto. Bem, esses valores aqui, ó, Ki, esse Ki é a chamada constante de ionização. Ele me dá uma noção da força da base. Então veja, o Ki, a constante de ionização da amina secundária é maior, 5,4 vezes 10 a menos 4, quando você compara com a amina primária, que é 4,5 vezes 10 a menos 4. E quando você vai para a trimetilamina, esse Ki ele diminui mais ainda, ó. Ele vai para 0,6 vezes 10 a menos 4. Então isso explica a queda da força da base à medida que eu vou colocando grupos ligados ao nitrogênio, tá? 2 grupos é o ideal, as aminas secundárias são mais fortes. 3 grupos, a amina terciária aí atrapalha mais do que ajuda por conta do que a gente chamou lá de impedimento estérico, tá? Uma outra coisa importante é que as aminas aromáticas, elas são menos básicas que as aminas alifáticas, tá? Isso se deve devido ao efeito de ressonância. O anel aromático, se eu tenho lá, ó, um nitrogênio ligado, por exemplo, a um anel de benzeno, o que é que eu vou observar? Aqui eu tenho um par eletrônico, que a priori seria doado, só que a ressonância do anel de benzeno provoca um efeito de retirar elétrons. O anel aromático ele puxa elétrons, então isso dificulta a doação desse par eletrônico e, portanto, diminui a força da base. Então, se eu comparo uma amina primária alifática com a amina primária aromática, as aminas primárias alifáticas elas são mais básicas que as aminas primárias aromáticas, tá? É difícil comparar, por exemplo, uma amina secundária aromática com a amina primária alifática, porque eu tenho 2 efeitos contrários, né? O fato de uma amina secundária aromática, né, as aminas secundárias geralmente são mais básicas, mas os anéis aromáticos retiram elétrons, então eu não sei o que é que vai ser mais agudo nesse caso. Então esse tipo de comparação normalmente a gente não faz. Se eu quero comparar uma amina secundária aromática, então eu vou compará-la com uma amina secundária alifática, porque aí eu controlo as variáveis, né, que podem alterar a força da base, tá? Então aminas alifáticas elas são mais básicas que aminas correspondentes aromáticas. Ou seja, quando eu falei correspondência é uma amina primária com amina primária sendo comparada, alifática e aromática. Uma amina secundária alifática sendo comparada com amina secundária aromática e assim sucessivamente, tá? Por último, o efeito da hibridação também afeta na força básica. Isso é chamado de efeito do orbital S, tá? Aqui, ó. Quando você olha para o orbital híbrido sp, ele tem uma menor contribuição de orbitais p na hibridação quando comparado com o sp3. O sp3 ele tem uma maior contribuição de orbitais p. Então, na literatura se diz que o sp3 ele tem muitos orbitais p sendo utilizados na hibridação. Então, eu tenho um menor caráter S. Já o sp, esse aqui por último, ele tem menos orbitais p sendo utilizados na hibridação. Então, ele acaba tendo maior caráter S. E quanto maior o caráter S, menor a força básica. Ou seja, o que se quer dizer aí é o seguinte. Nitrogênios saturados, eles doam par eletrônico com mais facilidade, quando você compara com nitrogênios insaturados. Quanto mais ligações π o nitrogênio tem, mais difícil vai ser para ele doar o par eletrônico e, consequentemente, isso diminui a força básica, tá certo? É o que acontece, por exemplo, quando você olha lá uma nitrila. Uma nitrila é isso aqui, ó,
tripla N. Existe um par eletrônico aqui no nitrogênio. Só que esse nitrogênio está hibridizado na forma sp. E o nitrogênio sp ele tem uma menor força básica. Então a nitrila ela acaba tendo um caráter básico muito mais fraco em relação a uma amina saturada, tá certo? Somente ligações simples. O par eletrônico, quando o nitrogênio está hibridizado na forma sp3, somente ligações simples, ele é doado com mais facilidade, tá? Pois bem, aqui eu tenho um exemplo, tá? Analise as estruturas abaixo. Então eu tenho aí 4 estruturas e em função dessas 4 estruturas a gente vai ter aí algumas afirmações para a gente julgar se são verdadeiras ou falsas, tá? A primeira afirmação fala o seguinte, ó: a estrutura A apresenta 2 funções orgânicas, álcool e ácido carboxílico. Essa primeira afirmação ela está falsa. De fato, existe um ácido carboxílico aqui, ó. Esse grupamento que eu acabo de destacar, ele é um grupamento de ácido carboxílico. Mas esse grupamento aqui, ó, ele não é de álcool. Ele é de fenol. Hidroxila ligada a um anel aromático. Isso que aparece aqui embaixo, ó, isso aqui, opa. Isso aqui, ó, é um anel de benzeno. Isso aqui é um anel aromático. Certo? Hidroxila ligada a anel aromático é um fenol e não um álcool, tá? Então esse item 00, ele é falso, tá? Item 11. O composto B também apresenta 2 funções orgânicas, cetona e éster. Isso também está falso, tá? Por que está falso? Aqui existe sim uma cetona, ó, C-O entre carbonos. Só que aqui eu tenho um éter e não um éster. Oxigênio ligado a carbonos, aliás, oxigênio entre carbonos, né? Oxigênio como heteroátomo, isso corresponde a um éter e não éster, tá? Então o item 1, ele também é um item falso, tá? Item 22. O composto C é uma amina terciária. É sim. Veja que no composto C, ó, o nitrogênio ele está ligado a 3 grupos carbônicos, tá? 3 grupos carbônicos. Isso caracteriza uma amina terciária. Então essa primeira parte da afirmação ela está certa, tá? Aí ele dá o nome, a trietilamina, tá? É a trietilamina mesmo. Eu tenho 3 grupos etil, 3 grupos contendo 2 carbonos. Então por isso trietil. Então também está certo. As aminas apresentam caráter básico devido ao par de elétrons livres do nitrogênio. Também está certo. O que justifica o caráter básico disso aqui, ó, é esse par eletrônico livre. Veja que a questão não fala sobre a força da base. A gente sabe que as aminas terciárias elas são mais fracas. Só que são básicas do mesmo jeito. Não importa se ela é forte ou fraca. O que se fala no item 2.2 é sobre o seu caráter básico, não sobre a sua força básica. Agora, se ele tivesse dito no item 2.2 que essa amina corresponde a uma base forte, aí sim estaria errado. Mas como ele só cita o caráter básico sem mencionar a força, então está correto, não tem nenhum problema. Item 2 certinho, tá? Item 3.3. O composto D é um aldeído. Existe um grupo aldoxila aqui, ó, C-OH. Então, de fato, ele é um aldeído, tá? Item 3.3, verdadeiro. E o item 4.4. Se misturarmos o composto A e C em um solvente orgânico, deverá ocorrer a formação de um sal orgânico. Ó, os sais, eles sempre são formados, ou eles podem ser formados, a partir de uma reação de neutralização. Para ter uma reação de neutralização, eu tenho que ter uma espécie ácida sendo misturada com uma espécie básica. E aí o que acontece? No composto A, eu tenho grupos ácidos, ó. Tanto o fenol como o ácido carboxílico são grupamentos ácidos. E no composto C, eu tenho uma amina, que apresenta caráter básico.
Então, se eu misturo o composto A, que tem caráter ácido, com o composto C, que tem caráter básico, eu posso sim ter uma reação de neutralização e, consequentemente, produzir um sal orgânico. O item 4.4, ele é um item verdadeiro, tá bom? Analise o pH de uma solução aquosa. A metilamina é uma amina e as aminas, vimos ainda há pouco, que apresentam um caráter básico, ou seja, pH acima de 7 em temperatura ambiente, item 00 falso. Item 1.1. O pH de uma solução aquosa de metilamina será sempre igual a 7, devido à degradação de proteínas que originam os aminoácidos. Falso também. Metilamina tem caráter básico, portanto, pH acima de 7. Aí eu me refiro a temperatura de 25 graus, tá? pH acima de 7 a 25 graus. Condições ambientes. Item 2.2. A metilamina é responsável pelo desagradável cheiro de peixe, especialmente em mercados públicos. É verdade. O que dá aquele cheiro de peixe podre é uma amina, a metilamina, que é produzida no momento em que as proteínas elas começam a se degradar, a se deteriorar, tá? O vinagre é uma solução que pode ser usada pelas donas de casa no dia a dia, em suas cozinhas, no combate ao tão indesejado odor. Sim, porque o vinagre é uma solução de ácido acético, tá? Que é um ácido carboxílico que apresenta caráter ácido, perdão. Tá? O vinagre apresenta caráter ácido em decorrência do ácido acético, o ácido carboxílico. E a metilamina, por ser uma amina, apresenta caráter básico. Então, quando eu uso vinagre em contato lá com a metilamina, eu tenho uma reação de neutralização e, consequentemente, eu elimino o odor provocado pela base, tá? Então, o item 2.2, verdadeiro. Item 3.3. Uma solução aquosa de metilamina apresenta propriedades alcalinas, sim, pH acima de 7. E, por último, a trimetilamina é uma base muito mais forte que a metilamina, pois apresenta em sua molécula 3 radicais metílicos. Vamos tirar esse termo radical e vamos colocar ramificação no lugar, né? 3 grupos metílicos. Está falso. A trimetilamina é uma amina terciária, tem 3 grupos metis ligados ao nitrogênio. Ela é terciária. A metilamina é uma amina primária, tem um grupo metil apenas ligado ao nitrogênio. E acabamos de ver que as aminas terciárias, elas apresentam caráter básico menor, tá? Em relação às aminas primárias. Então, o item 4.4, ele é um item falso, tá bom? Então, eu fico por aqui, pessoal. Cheiro grande para todo mundo. Fique com Deus e até a próxima aula.